Olá, irmãos e amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Esperamos realmente que você tenha tido uma semana abençoada e na presença do Senhor. Estamos muito felizes de estarmos mais uma vez aqui juntos para estudarmos as nossas lições da nossa Escola Bíblica Dominical. O tema de hoje, o nosso título da nossa lição, o nosso estudo de hoje é a respeito da fé obediente. É a última lição no livro de Josué. A partir do próximo domingo estaremos passando para as lições no livro de Juízes. E esperamos que até aqui você tenha tido um bom aproveitamento no conhecimento dos livros históricos, dos primeiros livros históricos que conta ali a conquista do povo de Israel ali da terra prometida. Antes de darmos início assim ao nosso estudo, eu queria dizer para você que se você ainda não pegou a nossa revista, se você ainda não baixou a nossa revista, você pode fazê-lo entrando aqui no site da Convenção Batista Fluminense e pegando a sua revista, né? Nós terminamos o primeiro terço da revista e vamos dar continuidade com estudos importantes até o final do mês de setembro. Então é importante que você possa baixar a sua revista, que você possa estudar a sua revista durante a semana, que você possa entender aquilo que é colocado aqui. E é muito importante também a sua participação. Se você desejar, você pode fazer perguntas aqui embaixo, pode deixar aqui nos comentários perguntas para que a gente possa entrar em contato com você, se for o caso, e aí responder as suas perguntas, não é? Queremos deixar para você também o convite para estar conosco no nosso templo, ali na rua Eupídio Barbosa Guimarães. Aqui embaixo você encontra um endereço também, ok? Se você colocar Segunda Igreja Batista em Cabo Frio, você vai encontrar no Google a localização, não tem nenhuma dificuldade, tá bom? Se você quiser estar domingo às 9 horas da manhã, nossa escola dominical, às 10 horas o nosso culto matinal, e à noite às 20 horas o culto de celebração, o culto evangelístico, chamado evangelístico para as igrejas, né? Hoje não tem mais essa nomenclatura, mas a celebração, o culto da noite. Nas quintas-feiras também, às 20 horas, nós estamos reunidos no templo para o nosso culto de oração e estudo bíblico. Se você quiser participar, você também é muito bem-vindo, tá? E não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, se inscreve aqui se você não é inscrito. Se você tem algum amigo que precisa ver, ouvir e coisa, você convida ele também aqui para se inscrever. Vamos bater a meta de 1000 inscritos para ajudarmos para nos ajudar a melhorar ali os nossos conteúdos, a qualidade dos nossos vídeos e das nossas transmissões. Você também pode nos acompanhar no Instagram e no Facebook. É só você procurar CIB Cabo Frio, ok? Tudo isso você vai vendo aqui na frente quando a gente inicia os coisas. Fé obediente. Fé obediente é o título da nossa lição de hoje, ok? Ela trata de quê? Dos 3 últimos capítulos do livro de Josué. É o fim da liderança de Josué. Josué já está avançado em dias, já está cansado, já está ali pronto para se recolher, né, aos seus antepassados. Então ele vira para o povo e diz: olha, já lutamos tudo que tinha que lutar, eu já dei o melhor de mim, eu já ofereci o melhor que eu tinha para o Senhor, eu já cumpri o propósito de Deus para a minha vida. Agora é chegado o tempo de encerrar aí a minha caminhada na liderança de vocês. Então ele chama para falar isso e exortar o povo e dizer: olha, se vocês quiserem ser bem prósperos, se vocês quiserem ser bem sucedidos em tudo que vocês fizerem, vocês precisam ser obedientes ao Senhor. Vocês precisam ser obedientes ao Senhor. Por quê? Porque a observância da lei é o motivo pelo qual seremos todos bem-sucedidos. Haverá paz na terra, haverá prosperidade na terra. Então eu encerro aqui a minha caminhada, mas todo o povo tem que estar ciente de que é necessário se permaneça meditando na lei, cumprindo a lei, tá? Que a lei nos aproxima da vontade de Deus e vocês precisam permanecer firmes nela. Por quê? Porque Deus é o motivo pelo qual nós chegamos aqui, nós entramos na terra, nós conquistamos as terras e nós aproveitamos o que? Da paz. Ou seja, tudo que é
a fonte dos benefícios que estamos usufruindo está onde? Está no Senhor. Então, precisamos o quê? Precisamos amar o Senhor, precisamos amar nosso Deus, né? Então, deve haver o quê? Esforço, deve haver separação dos povos, deve haver apego ao Senhor e empenho em cumprir tudo aquilo que foi determinado por Deus para que o povo fosse bem. Ok? Finalmente, né, vem o capítulo 24, que é a celebração do reino, da renovação da aliança entre Israel e o Senhor. Mais uma vez, obedecer será a condição singular para uma trajetória bem-sucedida, para que o povo tenha sucesso aí na terra. Passamos então ao nosso primeiro tópico da lição. Qual é o primeiro tópico da nossa lição? Fé obediente como testemunho de que o Senhor é Deus. Ou seja, as 2,5 tribos que receberam a sua herança do lado anterior do Jordão, antes do povo atravessar, elas cumpriram o propósito e o acordo e a aliança que fizeram com Josué. Qual seria essa aliança? Eles entrariam, os homens de guerra atravessariam o Jordão, entrariam na terra de Canaã e lutariam lá dos seus irmãos, das outras 10,5 tribos, para conquistar a terra, para que também seus irmãos fossem estabelecidos na terra. Depois desse processo, eles voltariam e assumiriam as suas terras, iriam cuidar da sua vida no lado de cá do Jordão, como Moisés já havia dado de herança para eles. Ok? E findo a liderança de Josué, findo o tempo de Josué como líder, findo as batalhas que ocorreram para a conquista da terra, Josué estaria liberando ali as duas tribos, né? A tribo de Gade, a tribo de Ruben, meia tribo de Manassés, para que eles voltassem até a terra que eles haviam herdado ali, que foi dada a eles por Moisés. Então eles são despedidos por Josué e começam a sua viagem de volta. Na sua viagem de volta, eles resolvem construir um altar de testemunho. Testemunho das vitórias, testemunho das batalhas, testemunho da união entre eles e as 10,5 tribos que permaneceram do outro lado do Jordão, na terra de Canaã. E quando eles constroem isso, eles sem querer, né, não intencionalmente, eles criam uma preocupação com as outras tribos que estavam lá. Qual é a preocupação? A preocupação é de que eles poderiam estar adorando outros deuses, eles poderiam estar servindo a outros deuses. Isso é visto com muita preocupação, com muito desespero pelas 10,5 tribos que ficaram do outro lado, na terra de Canaã. Isso é levado ao sacerdote que, muito preocupado, toma uma decisão de questionar, de arguir as 2,5 tribos a respeito daquilo. Na verdade, o povo até se prepara para a batalha. Qual é o motivo disso? O motivo disso é que Acã já havia causado uma derrota ao povo em Ai. Por quê? Porque a ordem era que ele não subtraísse nada do despojo, nada daquilo que que deveria ter sido conquistado na terra de Jericó, se eu não me engano, que foi a primeira batalha. Tá? Eu não estou aqui muito lembrado, mas acredito que tenha sido isso sim. E aí eles pegam o quê? Ele pega e guarda coisas que não deveriam, que deveriam ser todas estar na casa do tesouro, conforme a orientação dada por Josué. E quando eles vão enfrentar aí, a traição de Acã, né, a subtração, a corrupção de Acã, ela traz desgraça sobre todo o povo de Israel. E eles são derrotados por aí, na batalha de Ai. Isso causou um dano irreparável ao povo de Israel e o medo da idolatria, o medo da desobediência. Então, quando eles construíram esse altar, fazendo um testemunho, dando um testemunho de fé e união entre as 10,5 tribos, as 2,5 tribos, o que aconteceu ali foi o quê? Aconteceu um conflito de ideias, né? Um conflito de entendimento que precisaria ser aclarado. Então, a Finéias vai até as 2 tribos e pergunta: olha, o que vocês estão fazendo? Vocês estão criando idolatria, estão criando
um símbolo de matança, estão criando um símbolo de violência e tal. Não, a nossa ideia não era essa. Nós nunca tivemos ideia de violar a nossa aliança com Deus. Na verdade, a gente deixou ali em testemunho a tudo que Deus fez na nossa vida e a nossa união com as outras 10 tribos e meia. Né? Aquilo ali é um testemunho de união, um testemunho de fraternidade, um testemunho de companheirismo e de fé em Deus, agradecendo tudo aquilo que Ele havia feito conosco. Então Finéias e os príncipes de Israel, eles entendem a intenção lá das outras 2 tribos e meia e recolhem os seus exércitos e voltam para a sua terra ali e eliminam ali aquele possível conflito. Né? O diálogo, nesse caso, queridos, o diálogo ele é fundamental para quê? Para que se evite um conflito maior, evite um combate desnecessário e evite uma matança sem objetivo, ok? O que eles queriam é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Né? O objetivo deles ali, de colocar aquele altar ali, é testemunhar da grandeza de Deus, do amor de Deus, mas a forma como eles fizeram causou uma incompreensão e um grande temor. Né? Um grande temor, dado o histórico de Acã, de ter ali traído, né? Desobedecido o Senhor, e por causa disso o povo pereceu. Entramos então no tópico 2 da nossa lição. Qual é o tópico 2 da nossa lição? No seu primeiro discurso, tópico 2, fé obediente para assimilar bons conselhos. Então, Josué, no seu primeiro discurso, ele desafia os líderes de Israel a se lembrarem das grandes coisas que eles tinham visto Deus fazer. Né? A terra ela continuava em paz. Israel, então os israelitas são desafiados a lembrarem dos feitos que o Senhor tinha, dos feitos do Senhor testemunhados por eles. Josué fala para ele, lembrem de tudo que Deus fez, de tudo que Deus prometeu, lembra de tudo que nós conquistamos nessa terra, da forma como entramos, da forma como tomamos posse dessa terra. Né? Ele está dizendo para o Senhor, não esqueçam do Senhor seu Deus, não esqueçam daquele que trouxe vocês a vitória, que prometeu, que cumpriu, que deu a vocês aquilo que prometeu. Essa era a mensagem de Josué. Não esqueçam do que o Senhor fez na vida de vocês. Não esqueçam em momento nenhum da grandeza, do amor, do cuidado, da misericórdia com que Deus tratou de cada um de vocês, de cada um dos seus familiares, de cada um do povo. Tá? Em seguida, o outro desafio era demonstrar a sua fé. Como? Obedecendo ao Senhor e servindo ao Senhor de todo o coração. Né? Josué, ele fala lá, agora vocês precisam. O segundo desafio, o primeiro é lembrar, o segundo é demonstrar a fé que vocês têm no Senhor. Mas demonstrar a fé de que maneira? Obedecendo a Deus, servindo a Deus. Porque é assim que a gente manifesta a fé no Senhor. A gente manifesta obedecendo os mandamentos de Cristo Jesus. A gente obedece sendo ativo no reino, né? Servindo o Senhor. Não é sentado no banco que nós vamos servir o Senhor, não. É levando a mensagem da salvação. É orando pelas pessoas. É cuidando daqueles que precisam de cuidado. É dessa forma que nós cumprimos o quê? A nossa missão. E é isso que Josué está falando com o povo. Sirvam ao Senhor. Demonstrem a sua fé de que maneira? Obedecendo à vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, sendo fiéis ao Senhor, adorando ao Senhor, apeguem-se a Ele, amem a Ele. De que maneira vocês fazem isso? Vocês fazem isso obedecendo ao Senhor, servindo a Deus, mostrando a todos os povos as maravilhas que o Senhor tem realizado no meio de vocês. Não esqueçam disso de maneira nenhuma. Não ajam de outra forma. Ele lembra ao povo que o fruto
do benefício que eles estavam ali desfrutando na terra de Canaã, a paz na terra, a abundância da terra, ela era a atuação direta de Deus sobre a vida do povo de Israel. Ele estava lembrando o povo o seguinte, eles estavam dizendo ao povo o seguinte: nunca se esqueçam que todo o sucesso que obtivemos para conquistar a terra, para que a promessa de Deus fosse cumprida na nossa vida, veio da atuação direta de Deus. Nós somos beneficiários do amor, da misericórdia de Deus e de tudo que Deus fez para que pudéssemos usufruir da terra, para que pudéssemos adentrar e possuir essa terra. A gente nunca pode esquecer que na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que são o povo de Deus, que tudo que o povo de Deus conquista é a ação direta de Deus na vida do seu povo. E Josué, ele não deixava Israel esquecer disso de maneira nenhuma, em momento nenhum. Né? Ele estava preocupado porque o sucesso da existência do povo, das novas gerações, dependia exatamente dessa lembrança, dessa fidelidade, dessa obediência, desse amor, desse testemunho de fé e fidelidade ao Senhor. Ok? O amor ao Senhor impossibilitaria o desvio e a apostasia. O amor a Deus, ele impossibilitaria que o povo se desviasse. Eles estavam na terra de uma nação totalmente politeísta. Eles estavam ali, no meio de um povo que adorava muitos deuses, deuses pagãos. E a única maneira do povo permanecer fiel a Deus era qual? Era estar apegado ao Senhor, estar amando a Deus, servindo, obedecendo a Deus e lembrando que tudo que foi conquistado, que tudo que foi trazido para o povo, que toda promessa havia sido uma ação direta de Deus. Então ele traz algumas orientações extremamente importantes para o povo. Quais são essas coisas, né, que eles não poderiam fazer? Eles não poderiam jamais abrir as portas para o juízo de Deus. Eles não poderiam violar a aliança, servir outros deuses e nem adorar outros deuses. A exortação de Josué é a exortação de um homem de Deus para que o povo observe a lei do Senhor. Então o povo não deveria violar a aliança com Deus, não deveria se prostrar diante de outros deuses, não deveriam servir outros deuses, não deveriam adorar outros deuses. Era muito importante, orientações importantes. Vocês não podem violar a aliança, vocês não podem adorar outros deuses, vocês não podem servir a outros deuses que não o Senhor. Vocês precisam observar a lei do Senhor, a lei que foi dada por Deus através de Moisés. Era esse o recado de Josué para o povo. Eles teriam que ser obedientes e teriam que assimilar os bons conselhos que Josué estava dando, que Moisés já tinha dado lá em Deuteronômio, para que o povo entrasse na terra e fosse bem sucedido. Chegamos então ao nosso terceiro tópico: fé obediente e a renovação da aliança com o Senhor. Josué 24. Né? Nesse ponto, Josué relembra a soberania de Deus e os seus feitos. Ele relata ali, ele relembra ao povo a soberania de Deus e os seus feitos, o que Deus fez, a forma como vem trabalhando desde os patriarcas, desde Abraão, de Isaac, de Jacó, da saída do Egito, da caminhada no deserto, na entrada da terra de Canaã, os feitos poderosos de Deus e a forma como Deus impunha o seu amor e a sua misericórdia pelo povo sobre as outras nações. O poder de Deus manifesto no amor de Deus pelo seu povo, desde a escolha lá
em Abraão, até a entrada do povo na terra, até a conquista da terra pelo povo. Josué vem relembrando, vem trazendo à memória do povo tudo isso. Né? É uma fé obediente, é a renovação da aliança com o Senhor. Renovação. Vocês chegaram até aqui, vocês conquistaram a terra, vocês cumpriram todo o propósito de Deus na vida de vocês. Agora vocês precisam renovar a aliança de vocês com o Senhor. É esse cuidado, essa forma como Josué trata, que é muito importante. Porque tudo que foi conquistado, tudo que existiu, tudo que o povo recebeu como benefício é decorrente do amor, da misericórdia e do poder. Tudo na história de Israel devia-se à ação direta de Jeová, como diz o autor. Né? É exatamente isso. Josué estava dizendo, todo bem que vocês usufruem, tudo de bom que existe na vida de vocês, tudo o que aconteceu na vida de vocês, toda a prosperidade que vocês têm, toda a terra maravilhosa que vocês herdaram, é decorrente da ação direta de Jeová, de Deus. E aí nos versos 14 e 25, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que ele vai falar do povo a respeito do comprometimento. Comprometimento total. Ele apresenta para o povo o seu testemunho pessoal, todo aquele serviço prestado a Deus, todo aquele amor que ele tinha por Deus no seu coração, todo aquele empenho em cumprir todas as tarefas que o Senhor tinha colocado diante dele. Tudo isso ele demonstra com o seu testemunho. Ele fala para o povo, olha, eu sou próspero porque eu servi a Deus, porque eu cumpri todo o propósito de Deus para a minha vida, porque na minha caminhada Deus estava em primeiro lugar e obedecer a Deus era a razão pela qual vivia. E eu não temi nada que se colocou diante de mim e fui adiante e cumpri tudo aquilo que o Senhor havia proposto para mim. Por isso eu digo para vocês, com experiência de vida, com experiência própria, apegue-se ao Senhor, comprometam-se totalmente com Ele, sejam totalmente fiéis a Ele, e vocês verão a glória de Deus brilhar sobre a vida de vocês. Conosco também é assim, quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando nós nos comprometemos com o Senhor, quando nós servimos a Cristo com amor, com dedicação, com empenho, a nossa vida é bem sucedida porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor traz para nós todo o seu cuidado, todo o seu empenho, toda a vitória que é necessária para que nós alcancemos o objetivo que Ele traçou para a nossa vida, principalmente como igreja de Jesus. Por fim, ele destaca de maneira bem clara, tenham uma vida de serviço ao Senhor. Tenham uma vida de serviço ao Senhor. Vocês são povo de Deus. Povo de Deus precisa servir o Senhor. Povo de Deus precisa estar à disposição do Senhor. Povo de Deus precisa se comprometer totalmente com o Senhor. Povo de Deus precisa agir em função da vontade de Deus. Lá em João 4, quando os discípulos questionam Jesus e falam para Jesus comer, ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Foco, determinação, amor, dedicação, empenho pelo Senhor. E quando nós fazemos isso, queridos, não há como não sermos bem-sucedidos no serviço e na obra do Senhor, no cumprimento da obra do Senhor. Por fim, concluímos o quê? O livro de Josué encerra com o registro de 3 sepultamentos. O de Josué, com 110 anos, a semelhança de José, não é isso? De José,
filho de Jacó, né? Eles morreram com 110 anos. A ideia aqui, a associação é a compra do local do sepultamento. Quando o povo saiu do Egito, o povo levou os ossos de José para ser sepultado junto aos pais, né? Eles levaram, aqui está se referindo lá à compra de Macpela lá para Abraão, lá onde ele enterrou Sara. José veio, né? Tá? E o de Eleazar, filho de Arão, um sacerdote que seria substituído ali por Finéias, como nós vimos, que foi aquele que foi lá já que é o sacerdote, né? Ele era da geração de Josué. Finéias representava a geração seguinte, ou seja, aquela que iria viver e trabalhar na terra, iria desfrutar ali da promessa, né, feita lá atrás. Ou seja, Eleazar ele foi sepultado e Finéias deu início a uma nova geração de sacerdotes na entrada ali da terra, ok? E Josué liberou o povo por meio de palavras e do exemplo, e confiou a mensagem de Deus a líderes fiéis que deram continuidade depois que Josué morreu. Tá? Antes da monarquia, antes da acomodação, da apostasia, no tempo dos juízes, Israel teve um tempo de prosperidade, um tempo de paz na terra, decorrente de quê? Decorrente daqueles que herdaram a liderança após Josué. O povo não teve mais um líder, o povo tinha os sacerdotes que tinham a função de juízes ali no meio do povo, de julgar as questões do povo, como nós vimos nas outras lições. Porém, com o aprisionamento, com a opressão, com tudo que veio depois, nós vamos ver isso aí no livro dos Juízes, foi necessário levantar homens de Deus para que pudesse libertar o povo ali dos povos que os oprimiam. Tá? E isso acontecia de forma que muitas vezes o povo se via em situação delicada, né? Da continuidade. A continuidade ela é muito importante, ela é muito delicada. E aí a gente vê o quê? Que Josué ele não liderava só a partir de palavras, mas ele liderava também a partir do seu exemplo. Josué era uma pessoa muito dedicada e todos podiam ver ali a ação de Deus através da vida, através do compromisso de Josué com Deus e com sua obra. E essa lição ela encerra o livro de Josué, né, onde nós aprendemos no conteúdo apresentado que a fé necessita ser resiliente, permanente, diligente, dependente e obediente. Ok? 5 coisas que devemos guardar das lições que nós aprendemos até aqui. Quais são elas? A fé, ela necessita ser resiliente, permanente, diligente, dependente e obediente. É assim que deve ser a nossa fé. É assim que nós devemos conduzir o nosso compromisso com o Senhor. É assim que a gente deve conduzir a nossa vida diante de Deus, nossa vida como servos do Senhor. Pensar e agir. As tribos que ficaram a leste do Jordão julgaram equivocadamente a atitude das tribos que foram para o oeste, quando da construção do altar do testemunho. Você já julgou erradamente a atitude de alguém ou já foi julgado de maneira equivocada? Com certeza, né, queridos? Com certeza. Com certeza os nossos julgamentos não são 100% precisos e com certeza nós já julgamos e fomos julgados de maneira equivocada, de maneira errada. Por isso que Jesus diz: a ninguém julgo. Ou então, não julgueis para que não sejais julgados. Ou então, com a mesma maneira que julgares, serás julgados. Então Jesus orienta que a gente evite o julgamento, né? O precipitado, o julgamento
temerário, julgamento precipitado. Julgamento precipitado é a melhor palavra. Ok? Em relação aos bons conselhos bíblicos que recebe, você os rechaça ou assimila com gratidão no seu coração. Quando você recebe um conselho do seu líder, do seu pastor, do seu irmão, um conselho bíblico, um conselho baseado na palavra, que é o que importa, não nos nossos achismos, mas naquilo que a palavra diz, você ignora, você despreza ou você assimila com gratidão, agradece aquele que te amou, aquele que se preocupou com você, aquele que te orientou, baseado na palavra do Senhor. Qual é a sua conduta? De que forma você age? Escolhei hoje a quem sirvais. Esse foi o grande desafio de Josué ao povo, e este desafio se estende a nós de igual forma. Ao que ou a quem temos servido? Você tem servido ao Senhor Jesus? Você tem feito aquilo que o Senhor Jesus separou você para fazer, aquilo que Ele escolheu você para fazer? Como igreja de Jesus, você tem cumprido a missão de Jesus? Essa aqui é a pergunta que fica para todos nós. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Estaremos juntos no próximo domingo com a graça de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço para você.